Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Om Shanti 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 Om. Ok, bem-vindos ao nosso Beleza do Gita. Obrigado a vocês que abrem as câmeras, né, para que eu não fique sozinho com uma tela escura, né? Eu agradeço a vocês. E nós iniciamos o nosso satsang de hoje com aquela pergunta do Silvio de ontem, que caiu no meu internet e eu não pude respondê-la. Você lembra dela ou ela já foi resolvida, Silvio? Bom, primeiramente, eu agradeço também estar aqui, professor. Muito obrigado mesmo. Eu tinha colocado assim, né? O Ahankara, quem escolhe, né? Coloquei quem escolhe o Brahma, o Deus, e não escolhe Ahankara. É o próprio Ahankara? Daí você tinha respondido assim que o intelecto tem que fazer essa escolha, né? Aí caiu conexão. Daí eu falei pro pessoal que minha ficha tinha caído um pouco, porque daí eu entendi que a gente faz realmente a escolha com o intelecto, mas tem algo a mais. Eu lembro que você falou tem algo a mais. E aí eu tentei entender da ótica daqueles que estão buscando com certo anseio, que eu acho que o anseio, eu penso que seja o algo a mais, né? Porque eu penso que tem, eu não sei, eu penso que tem que ter um certo impulso nessa direção, um certo anseio. Basicamente foi isso, professor, que eu perguntei. Não sei se eu fui claro, desculpa, senão eu tento formular Não, melhor. não, é sempre a questão do livre-arbítrio, né? Então, o problema, vamos iniciar da base, né? Brahman não é uma entidade que pensa, conhece, experimenta, não é uma entidade experienciadora. Brahman é a existência de tudo, é a consciência, né? É a consciência que concede a sua consciência existência a Maya, de modo que esta superimposição chamada Mithya, essa aparente, né, realidade chamada Mithya, possa ser projetada, e dentro dessa projeção aparece o Jiva Atma, né? Então, o Jiva Atma é a única entidade experienciadora, conhecedora. No nosso planeta é o ser humano, é o Jiva humano. Ele tem uma capacidade intelectual que permite a ele saber que eu sou, eu existo, né? Mas saber eu sou, eu existo permanece uma coisa vaga, abstrata e até mesmo angustiante, a menos que você se defina, né? Então, mais cedo ou mais tarde, devido a essa ignorância cósmica sem início, o indivíduo ele se define como o corpo-mente, né? No início é o corpo, depois é o corpo-mente, o complexo corpo-mente. Ele se define como o Ahankara, né? Onde é que ocorre essa escolha? Eu sou o Ahankara. Onde é que ocorre esta identidade, esta identificação, esse processo mental, intelectual de identificação com o corpo-mente? Naturalmente, que ocorre no intelecto humano, que é uma função da mente humana que escolhe, né, determina, discrimina, discerne, né, etc. Então, o problema humano, né, ele é inerente à entidade que experiencia a dualidade, né? E é inerente ao fato de que em dualidade existem dois princípios, o conhecedor e o conhecido, né? Então, tem dois aspectos. Primeiro, que o conhecido ele se define equivocadamente com a sua identidade inferior, a sua natureza inferior, que é limitada por tempo, espaço e atributos.
né? Então, o primeiro problema do homem, da mulher, é que eles se definem como suas identidades, naturezas inferiores, que são limitadas e etc., etc., né? Temporais, né? E o segundo problema é que ele, imediatamente, para interagir e conhecer e desenvolver conhecimentos, etc., ideias, noções, e exercer o seu livre-arbítrio, né, seu poder, capacidade de escolha, ele precisa de algo além de si. Então, a projeção do universo é feita por Ishvara, e ele cria Jagata, que é o campo de experiências, com uma infinidade de objetos, e Jiva. Então, Jiva é o agente que foi colocado naquela posição de experimentar a dualidade, e ele, inevitavelmente, ele desenvolve preferências, desenvolve gostos e desgostos que gradualmente se tornam vasanas vinculantes, vinculativas, né? Predisposições que perturbam, né, a mente do indivíduo, né? Então, este processo natural é o processo que traz o indivíduo a viver o samsara, que é uma condição de muita dor e muito sofrimento, né? Identificação com o corpo-mente, desenvolvimento de preferências, de vasanas, de o que eu quero e o que eu não quero, como se ele tivesse o poder de escolha, né? E ele não tem. Ele simplesmente tem um poder de escolher se harmonizar, né? Se alinhar com as leis que regem essa estrutura dármica ou não. E, num outro nível, ele tem um poder de escolha muito mais avançado, que só ocorre em raríssimos indivíduos, né? Que é escolher a minha natureza real ou a minha natureza irreal, né? Falsa, inferior, né? Então, quando nós estamos no Vedanta, nós estamos falando sobre isso, né? Nesse texto, que nós temos a possibilidade de exercer o nosso livre-arbítrio. Então, por que a gente exerce livre-arbítrio? Porque a gente aparece em dualidade como a entidade experienciadora dotada de livre-arbítrio que vai escolher o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. No nível mais avançado, o que é justo, o que é injusto, o que é dármico e o que é adármico, né? E no nível ainda mais avançado, eu vou escolher entre Sati e Miti, a minha natureza superior, livre e independente de minhas experiências, ou o meu ahamkara. Tá? Então, toda a problemática do Jiva é decorrente deste livre-arbítrio, essa capacidade de esta autoconsciência que diz eu sou e eu existo e o mundo existe fora de mim, né? Então, esta dualidade, experienciador e experienciado, conhecedor e conhecido, imediatamente, esta dualidade, ela começa a produzir gostos e desgostos, e o problema do samsara ocorre. E ocorre aonde? Na mente humana, no intelecto humano. Porque somente o jiva humano possui o intelecto dotado de livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Então, o que é a autoignorância? A autoignorância é uma crença muito bem estabelecida na mente humana que diz que eu sou o complexo corpo-mente e o mundo dos objetos é real e eles servem o propósito de me completar, de me resolver. Né? Então, o cara fica amarrado nessa ignorância cósmica, sem início, né? Eu sou o complexo corpo-mente, dualidade é realidade, os objetos servem o propósito de me resolver, de me completar. Onde é que está ocorrendo essa autoignorância? No intelecto. Né? Brahman tem intelecto, Brahman é além da ignorância e conhecimento. Brahman não experimenta nada, né? Ele não pode ser experimentado pelo Jiva, objetivamente, e ele também não é uma entidade exercedora, tá? Então, qual é o Jiva? A autoignorância. Onde que ela ocorre? Qual é a solução? Autoconhecimento. Onde é que ela ocorre? Será que ocorre no coração? Será que ocorre nos cabelos? Aí o Marcelo está ferrado, né? E não seria justo, né? Não, ocorre no intelecto, naturalmente. Ocorre no intelecto, tá? Então, o intelecto é que vai ter que passar por esse processo chamado autoinquirição ou investigação para chegar ao ponto de encontrar as escrituras dos Upanishads e
e avaliar a sua identidade, tentar compreender o que ele é realmente, o que ela é realmente, tá? Todo esse processo ocorre no intelecto. É o intelecto que fará toda essa discriminação, o intelecto que faz o exercício do livre-arbítrio, né? Então, você perguntou onde é que ocorre essa escolha? É no intelecto. Então, por que é tão difícil o intelecto escolher, né? Não, eu escolho a minha natureza, a minha identidade superior e fim de papo, fim de conversa, eu escolhi já. E por que ela não é facilmente, né, reivindicada, esta natureza superior? Porque o intelecto humano, a mente humana, ela não é simplesmente aquele aspecto, né, acima da superfície do oceano, que a gente chama a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg, ela está colada, né, associada, né, como se diz, integrada com a sua base, que é imensa, é enorme, né? Então, a mente consciente do Jiva fará esta investigação sob a luz dos ensinamentos do Vedanta para verificar intelectualmente que eu não sou realmente o corpo e a mente, eu sou aquele que conhece o corpo e a mente. E esse aquele que conhece o corpo e a mente é livre e independente da mente e do corpo. Esse que observa o corpo e a mente é livre e independente do corpo e a mente. Então, a gente vai compreender o que é este princípio testemunha, que é livre e independente. Aí aparecem os Upanishads, ok? Então, nós estamos passando gradualmente da auto-ignorância, que é um problema que ocorre no intelecto, para o autoconhecimento. Você está acompanhando, Silvio? Mas, não, já entendi. O intelecto escolhe. Porque tem uma questão em mim que fica insistindo, né? Se o intelecto escolhe, dá a impressão que ele escolhe sempre estar no bem bom, né? Ele quer negar o lado, né? O Por isso que eu levantei. intelecto movido por essa ignorância, ele vai escolher o que ele gosta, né, daquilo que ele não gosta. Mas essa é uma missão impossível, que vai frustrar o intelecto humano, né? Porque o Parabhada Karma é uma equação que é além da decisão final do Jiva, de dizer, não, eu só quero prazeres, eu só quero circunstâncias agradáveis, né? Então, esse é um exercício das escolhas mais infantis que existe. Eu escolher, né, o que eu quero e o que eu não quero, que não cabe a nós realmente, mas cabe a todo esse processo complexo, né, entre as minhas ações e os resultados que chegam a mim em todos os níveis, né? Então, voltando para a questão, por que é tão difícil o Silvio escolher a sua natureza superior, né? E ainda assim experimentar essa identidade com a natureza inferior, de novo, criando problema para ele. Por quê? Porque a mente, o intelecto do Silvio, a nível consciente, é a pontinha do iceberg, né? É a pontinha. Mas o restante desta mente é o que a gente chama de mente causal, ou mente subconsciente, ou mente inconsciente, reside uma montanha de pensamentos em torno a esta noção equivocada de que eu sou o corpo-mente, eu tenho que me proteger, eu tenho que fazer isso, eu tenho que competir, eu tenho que correr atrás, né? Então, a mente está repleta de noções, né, fundadas nesta ignorância, né? Então, estes são os pensamentos. Quando a gente vem para o Vedanta, a gente vai treinar a mente a pensar de acordo com os ensinamentos dos Upanishads. Primeiro, a gente tem que aceitar a lógica impecável, indiscutível dos Upanishads, dos ensinamentos. Depois que a gente aceitou, né, do ponto de vista intelectual, a lógica, a gente tem que auto-insultantes, eu sou o cor, né? Me deem isso, me deem aquilo, né? Então, de pensamentos que são frequentemente ditos ser involuntários, tá? Então, nós temos a capacidade de pensar deliberadamente ou pensar não deliberadamente. Então, esses pensamentos em automático são as vássanas que elas aparecem na mente do Silvio e diz assim, não, você tem que tomar cuidado, porque o corpo-mente engordou, o corpo-mente emagreceu, o corpo-mente está com febre, o corpo-mente está com pouco dinheiro no banco, né? Todas aquelas preocupações constantes, né? Elas aparecem do corpo causal.
né, do subconsciente. Então, a nossa mente integral é a mente consciente, mais a mente causal, a mente subconsciente. Quando a gente faz esses cursos de Vedanta, esse treinamento, a gente está treinando a mente a nível consciente. Como eu digo frequentemente, esse conhecimento ele tem que desenvolver raízes no corpo causal, de tal modo que você tenha impressões, pensamentos, ideias, totalmente em harmonia com as noções e impressões dos Upanishads, entendeu? Então, é um trabalho que, no início, é feito a nível de mente consciente, né? O intelecto consciente, né? Mas depois tem um outro problema, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo aqui Shravana e Manana, a exposição dos ensinamentos, a gente ouve os ensinamentos, e aí a gente contempla e apresenta as nossas dúvidas, como você está fazendo, Silvio. Tá? Então, a gente vai fazendo isso. Né? Então, é Shravana e Manana. O terceiro aspecto, depois que as nossas dúvidas forem todas elas resolvidas, depois que este autoconhecimento seja sem sombras de dúvida, claro, eu sou essa consciência livre e independente, né, da mente e do corpo e de suas experiências. Né? Quando isso é claro, ainda assim, nós temos que fazer a terceira parte deste processo, que é o Nididhyasana. Né? Então, o que é o Nididhyasana? É um outro tipo de treinamento que a gente pode colocar em termos de simplesmente filtrar ou negar atenção a todos aqueles pensamentos que residem na ignorância do corpo causal, que aparecem na minha mente consciente, dizendo que eu sou pequeno, sou insuficiente, sou inadequado, eu sou o corpo e eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, esses ensinamentos do Vedanta, eles precisam ficar tão vivos em nossas mentes, de tal modo que eles, sem dificuldade, eles comecem a frear, ou filtrar, ou dizer, não, você aqui não entra, né? Eu assumi, né, a minha natureza superior, e esses pensamentos, né, contraditórios a esse conhecimento, eles não têm mais espaço na minha vida. Então, isso é uma disciplina constante de monitoramento da ignorância, que ela vem lá do porão da mente, ela está vindo lá do corpo causal. Tá? Então, não tem jeito. É por isso que, entre as qualificações do Vedanta, nós temos, né, a discriminação, a despaixão, né, do Vairagya, e a gente tem as disciplinas, entre elas, a disciplina de controle ou regulação da mente e dos órgãos dos sentidos. Né? Então, a gente tem que fazer a nossa Upassana antes de entrar no Shravana Manana do Vedanta, ou fazer a nossa Upassana nas nossas meditações de controle dos órgãos sensoriais e dos órgãos das ações e dos pensamentos. Por quê? Você não quer deixar a sua mente te bombardear com pensamentos fundados na auto-ignorância que ainda residem no seu corpo causal. Né? Então, este é o processo. Purificação. O que é o Nididhyasana? O Nididhyasana é a assimilação. A assimilação ela só é possível uma vez que a gente não esteja numa classe de Vedanta, elas são contrárias à minha declaração pessoal de Aham Brahmasmi, eu sou esse limitless, esse Brahman ilimitado. Né? Então, todo e qualquer outro pensamento que seja contraditório a esse, ele precisa ser desafiado e rejeitado. Né? Então, o que é isso? Isso é o Nididhyasana. Esta é a aplicação constante. Você pode fazer essa disciplina dos pensamentos de dois modos. Tem duas técnicas no Vedanta. Uma é uma técnica mais do ponto de vista do yoga, e você simplesmente fica vigiando os seus impulsos mentais e sensoriais e diz, não, eu sou esse Brahman e eu não me movo daqui, eu não aceito nenhum desses pensamentos limitantes. Né? O outro é, você vive a sua vida, esse conhecimento já está vivo na sua mente, de modo que parece quando vem à superfície, imediatamente você lembra dos ensinamentos. O Yanni é aquele que já tem esses ensinamentos mais vivos, então por isso que o Yanni ele se recupera rapidamente, se ele tiver, né, um momento de reação violenta, digamos assim. Tá? Então, o Nididhyasana ele pode ser feito através do controle da mente durante a sua meditação profunda ou através da lembrança
durante o dia a dia dos ensinamentos do Vedanta, mas para isso esses ensinamentos precisam estar vivos, presentes, né, na nossa mente consciente, tá? Então, quando a gente vai, através desse processo todo, nós estamos fazendo o Karma Yoga, que está embutido de muito Shravana, de muito conceitos upanishados, né? E a gente ouve, a gente questiona tudo isso, né? Como você fez. Mas depois, quando nós não estamos nas classes de Vedanta, quando nós não estamos num seminário de Vedanta, nós precisamos dar esta continuidade do Nididhyasana, né? Não dando mole para todos esses pensamentos, essas noções, né? Que residem ainda no corpo causal, que vão aparecer no corpo sutil como ideias, né? Aparentemente interessantes, mas quase todas elas são ideias permeadas de aflição, de desconforto, de agonia, né? Porque são preocupações, são um monte de coisas, né, que a gente fica pensando que causa o famoso samsara, sentimentos de perturbação e desconforto, né? Então, é um processo de reeducação da mente. Você ouve, você questiona, até que essa compreensão seja absolutamente livre de dúvida, e depois você tem que resolver o problema desses pensamentos, entendeu? Não deliberados, involuntários, que vão ficar aparecendo de novo, dizendo que você é o corpo-mente, tá? Então, é por isso que tem pouca gente no Vedanta, é um trabalho, é um processo, é um único processo, tá? Não existe um atalho, não existe uma solução imediata, mágica. A ideia de que um guru vai te iluminar é uma das ideias mais infantis e ridículas que pode existir. Nenhuma epifania vai te resolver também. A epifania simplesmente vai te dar um deslumbre, né, de que você, né, você é mais do que simplesmente o corpo e a mente, né? Mas é um processo profundo, né, de neutralização da ignorância que está espalhada, né, na mente causal e na mente consciente, né, e que precisa ser gradualmente removido ou neutralizado. Ok? Professor, olha, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Estou até emocionado de ouvir tudo isso. Muito obrigado mesmo. Namastê. Namastê. Eu espero que sirva para todos nós, né, como estímulo e nos dá coragem, né, de realmente querer fazer esse trabalho, porque a maioria das pessoas, né, elas, neste ponto, né, já fica difícil voltar para o samsara puro, simples, né? Elas dizem, não, é muito trabalho, né? Agora eu descobri que o Nididhyasana não é uma coisa assim tão simples, né? Então eu vou voltar para o samsara, né? O Felipe e família podem dizer, depois que você chegou no Vedanta, já é um problema, né? É um problema voltar para o samsara. O Vedanta vai ficar sempre ali, não posso fazer isso, não posso fazer isso, porque eu já sei, já cheguei à conclusão que o samsara não vai me resolver, né? Então, a maioria das pessoas, né, não tem a força e a coragem, né, e a motivação e o desejo ardente, né, para seguir esse caminho até que todos os obstáculos tenham sido ultrapassados, né? Mas eu acredito que muitos de vocês tenham esta força, né, e esta determinação mesmo. Mas precisamos saber que vai além de comparecer uma vez por semana numa aula do Gita, né? Requer muito mais do que isso. Isso é o início, são as sementinhas, né, do Vedanta que estão sendo plantadas na medida que a gente vai desenvolvendo um valor, uma apreciação muito grande por esses ensinamentos como um meio eficaz de resolver a problemática humana. O verso 28, o Arjuna, Krishna diz, Arjuna, mas o conhecedor da verdade a respeito dos gunas e suas funções permanece sempre desapegado ao entendimento de que os gunas, né, que se referem ao complexo corpo-mente,
eles funcionam entre os gunas, né? Significando, os gunas, eles se conectam naturalmente, espontaneamente, eu não posso evitar, os gunas, né? Vão mover o indivíduo, né, em direção do mundo, através dos 5 órgãos dos sentidos, que se conectam naturalmente, automaticamente, com os seus respectivos objetos, né? Os olhos se conectarão com os objetos de formas e cores, né? A audição se conectará com os objetos sonoros, né? O seu, como é que se diz? O seu olfato, né? Se conectará com os objetos, né? De cheiro, né? Então, assim por diante. Aqui está dizendo, os órgãos do sentido, o complexo corpo-mente, eles funcionam segundo essas forças, né? Essa inteligência de Ishvara, e ele se conecta naturalmente, né, com o mundo dos objetos, tá? Não existe quase nada, mas aquele que conhece a verdade a respeito do Ahamkara, a respeito do complexo corpo-mente, suas funções, né, em sua interação com o campo dos objetos, né, aquele que compreende a verdade de tudo isso, ele permanece não apegado, ele permanece desapegado, né? Ele permanece como aquele princípio testemunha consciente, né? Que observa o complexo corpo-mente, o Ahamkara, seguindo o seu destino, seguindo a sua natureza aparente, fazendo o que precisa ser feito, né? Cometendo alguns erros aqui e ali, ainda assim ele observa tudo isso de modo desapegado, né? Então, ele começa a falar sobre o Yanni. Antes, nós passamos diversos versos falando sobre o Ani-Ani, né? O problema do Ani-Ani, né? E agora, né, o Ani-Ani é aquele que está sempre querendo resolver o problema dele, né, através da manipulação das coisas no mundo, até que ele, né, ele desenvolve uma certa maturidade e aí ele começa a abordar a real causa do problema, né? Que é a falta de purificação, qualificação para, né, assimilar esses ensinamentos do Vedanta, muitas vezes, né? Mas a causa do problema é que o meu problema não é um problema de experiência, o meu problema é um problema de conhecimento equivocado. Eu assumi a minha identidade inferior e eu estou sofrendo. Leva tempo para o indivíduo reconhecer isso muito claramente, né? E agora, no verso 28 em diante, o Krishna começa a falar sobre o Yanni. Então, nós vimos até então que o Ani, ele fez essa escolha, se identificou, né, reivindicou o seu eu inferior, né? E ele nem sequer é ignorante, nem sequer ele sabe que ele possui um eu superior. Você vê a dificuldade do Vedanta Brasil? Às vezes a gente diz que a ignorância é melhor do que um conhecimento incompleto, né? Eles possuem uma identidade, natureza, né, livre e independente. Eles não têm noção dessa natureza superior, dessa identidade superior. Eles não têm noção que eles têm uma escolha, né? Então, eles vivem no samsara e eles falam, não, a vida é simplesmente isso. Prazeres e dores, e eu tenho que correr atrás, me empenhar para ver se eu consigo aumentar a minha colheita de prazeres e reduzir a minha colheita de dores, né? Sem compreender o sistema, né? Ele é ignorante de tudo isso, mas vocês do Vedanta Brasil não são ignorantes. Você sabe que vocês têm uma certa escolha, né? E quando a gente fica consciente de que nós temos uma escolha, o que ocorre? Imediatamente nós assumimos, nós nos damos de conta com a nossa responsabilidade. Se eu sou totalmente ignorante, eu me sinto uma vítima do universo. Mas no momento que eu me dou conta e que eu vejo a minha responsabilidade como Jiva Atma, né? Aí eu já não sou isento eu não posso estar apontando o meu dedo para as pessoas e para o mundo e para Deus, né? Porque eu tenho a possibilidade de escolher a minha natureza superior, que é livre e independente do meu Parabdha Karma, do planeta, etc., etc., né? Então, é uma responsabilidade. Mas aqueles que são anyanis, samsaris, eles são totalmente ignorantes. Eles nem sabem que eles possuem
um ser superior sempre disponível para ser reivindicado. Não tem como reivindicar, e até mesmo alguém, se um guru, né, chegar perto dele, você não precisa estar sofrendo assim, porque você pode reivindicar o seu ser superior, né? O cara, porque ele não tem nenhuma base para compreender aquela afirmação. E sobre o Yanni? O Yanni, aí agora o senhor me fala uma coisa relacionada àquilo que é uma questão do Silvio, e frequentemente uma questão do outro Felipe, do Felipe II. E o Yanni? O Yanni tem arrancara ou não tem arrancara? O Yanni tem o ego significando o arrancara significando, né, a construção corpo-mente, o aparato que o permite experimentar e conhecer e discriminar, né, e escolher, né? O Yanni, ele tem arrancara ou ele não tem arrancara, né? Naturalmente que o Yanni tem uma arrancara, né? Senão ele não seria capaz de funcionar no mundo, né? Então, ele tem o arrancara, ele sabe que o seu arrancara é abençoado pelo ser, em outras palavras, ele sabe que ele é abençoado por sua natureza superior. E aí pergunta, e o Yanni, ele tem um corpo físico? Naturalmente ele tem, né? Alguns Yannis até negligenciam um pouco esse corpo físico, né? Porque eles estão tão focados no espírito, né? Mas eles têm um corpo físico. Eles precisam de comer, almoçar, jantar, sim, né? Eles fazem algumas coisas, eles fazem todas aquelas coisas que estão dentro dos papéis, né, deles, dentro do ashrama que eles vivem, né? Como sannyasi ou como donos de família, donos de negócio, né? Então, ele tem um corpo físico, ele tem mente. Será que ele pensa? Será que o Yanni tem pensamentos? Essa é uma boa questão, né? Será que o Yanni tem pensamentos? O que você acha, Silvio? Olha, professor, eu acho que ele tem, mas eles devem perceber tudo como projeção da consciência, né? Não seria isso? Sim, então, ele naturalmente ele pensa, e ele pensa segundo o seu condicionamento, mas o seu condicionamento foi upgraded, né? Foi upgraded através da educação que ele passou, né, com os estudos do Vedanta. Agora, os pensamentos dele agora eles são em harmonia, né? Como se diz, predominantemente em harmonia com esses ensinamentos que nos foi revelado. Então, ele pensa em harmonia com a mente de Ishvara, com as revelações de Ishvara. Então, ele pensa em harmonia com Dharma e ele pensa em harmonia com a sua real natureza como Satya, este princípio, consciência, existência, que testemunha tudo sem sofrer nenhum impacto a respeito disso. Então, é esta compreensão, é esta visão de Nitya e de Satya que permite a ele, o Yanni, pensar assim, os pensamentos foram purificados através desse processo, né, Shravana, Manana, Nididhyasana, né? Então, o Yanni, ele tem um arrancar, ele tem um corpo físico, ele tem um corpo sutil, né? Ele pensa, ele também pensa. Ele exerce o livre-arbítrio? Sim. O exercício do livre-arbítrio do Yanni também foi purificado através desse processo espiritual, né? Se eles não tivessem um corpo sutil, se eles não pensassem, né, o Yanni jamais poderia, né, compartilhar esses ensinamentos, porque ele não teria, né, não teria mais a mente, né, a ideia de que o Yanni é aquele que entrou no não-mente e que não pensa mais, né, que a mente é vazia, não, tudo mito, tudo bobagem, tá? Ele não poderia estar transmitindo os ensinamentos. Por quê? Porque você não veria nem o cara ele não tem mais corpo físico, imagina, ele não tem voz, né? As funções do corpo físico foram embora, não tem corpo físico, ele não tem pensamento,
aí a gente entra no campo do esoterismo e misticismo, que não tem nada a ver com Vedanta e autoconhecimento e moksha. Ah, não, o cara está desencarnado, mas ele está ali, está presente em nossas vidas, né? E ele está, né, ando, né? A transformação não ocorre. A transformação ela ocorre através dos nossos esforços intelectuais, né? Então, se ele não tiver mente, pensamentos, a gente, Vedanta seria simplesmente uma impossibilidade. Quanto à mente, seria uma outra confusão. O Yanni não possuía mente, seria também uma confusão para o Vedanta, porque usa a expressão nano nasaha, a perda de consciência, né? Então, se você não tem mente, que criou esse problema, e você deve saber claramente que o Yanni tem uma mente. Agora, esse é um conceito muito bonito, né? O Yanni tem corpo físico? Tem mente? Tem um centro emocional? Tem um sistema de memórias? Tem. Ele tem o Ahankara, o complexo corpo-mente, com a capacidade de identificar, de determinar, de discernir e tomar decisões? Sim, tem tudo isso. Então, qual é a diferença do Ahankara, do Yanni e Ahankara do Samsari, né? É que o Yanni tem uma mente bonita, né? Essa é uma expressão bacana, né? Então, qual é a diferença? É na qualidade da mente. Você não pode viver sem a mente. É a qualidade da mente, uma mente que foi refinada, purificada, né? Através desse processo espiritual, é uma mente bonita, é uma mente alegre, né? É uma mente feliz, né? É uma mente mais clara, né? É uma mente mais, né? Experimenta mais amor, compaixão, né? Então, é a qualidade da mente que muda, né? Uma mente bonita. E o Lord Krishna irá falar sobre essa mente bonita mais tarde, ao dizer que o Yanni ele tem uma mente compassiva, né? Aquela mente que tem compaixão pelos outros. E quando você diz compaixão, ela pertence a quem? Ela pertence à mente. A compaixão é um sentimento elevado. Onde é que ocorre a devoção? Onde é que ocorre o amor? Onde é que ocorre a compaixão? Ocorre tudo dentro do âmbito, né, do corpo sutil do Jiva-Atma. O Jiva-Atma tem diversas funções, né, em seu corpo sutil, que produz o Jiva-Atma com capacidade de amor, empatia, compaixão, né, devoção. Tudo isso é parte da mente, né? Tudo isso é parte da mente, é parte do Jiva-Atma, dessa consciência refletida, né? Ela são atributos mentais. Portanto, o Yanni ele desfruta desta mente, esta mente refinada. E essa expressão desta mente bonita, esta mente refinada, é mano, que significa mente, né? Mano nasaha, né? Nasaha, ela significa leveza. É uma mente leve, né? Uma mente leve. É uma expressão figurativa que significa que uma mente saudável é uma mente leve, sem peso. Este é um conceito muito, muito bacana. Se você sente o seu corpo, por exemplo, muito, né, sentindo dores, etc., né, você vai lembrar do seu corpo, né? Ele vai se tornar um corpo mais pesado. Suponha que você tenha uma ferida no dedo, o que vai acontecer? Você vai estar sempre lembrando deste dedo, né? Estará sempre chamando a sua atenção. O exemplo mais comum é, imagina que você tenha um sapato maravilhoso, super macio, né? Construído sob medida, de qualidade, né? Para o seu pé, e você, quando coloca aquele sapato, você esquece que você tem um sapato. Mas quando você coloca aquele sapato, né, de R$ 30, cheio de prego dentro, né? E que começa a te machucar, te apertar, você fica pensando no sapato o tempo todo, né? Então, a mente do Yanni, ela se torna uma mente bonita, uma mente leve,
E quando as coisas são feitas bem, né, a gente esquece que elas estão presentes. Então, o Yanni, muitas vezes, ele é dito ser sem mente, não, é porque a mente é tão leve que ele esquece que ele tem mente, né? A gente só lembra quando as coisas incomodam, Luciana. Quando as coisas não incomodam, a gente esquece que a gente tem mente. A gente esquece que a gente tem sapato, né? Quando o corpo está em boa forma, o corpo físico, você nem sente o corpo, né? Quando o corpo para de fazer exercício depois de uma certa idade, para de fazer exercício, aí começa a dor no pescoço, a dor nas costas, a dor naquilo, aí o corpo começa a encher o saco. Você fala assim, eu tenho uma coisa aqui que está produzindo desconforto, né? Mas se o corpo estiver em forma, você acaba esquecendo o corpo. Uma pessoa saudável, ela esquece que existem médicos e hospitais, né? Eu passei a maior parte da minha vida sem jamais ver um médico, né? Porque eu nunca botei muita fé, com raras exceções, né? Não boto muita fé na indústria farmacêutica, que é aquilo que acaba, né, criando, produzindo, né, educando, né, esses pessoal da área médica, né? Então, se você está em saúde, você não vai no hospital, não vai médico, não vai em nada, porque seu corpo está saudável, né? Seu corpo está saudável. Se a mente estiver saudável também, você esquece que você tem mente. Ela não é mais um fardo, né? Ela não tem os problemas referentes ao que? Raga, Dvesha, Karma, Krodha e assim por diante, né? Então, quais são os problemas da mente? É uma mente todo o tempo desejando haver alguma coisa do jeito que ela quer ou evitar alguma coisa do jeito que ela não quer, Então, essa mente sempre engajada com essas vasanas, esses pensamentos que não foram deliberados, que não foram realmente convidados, né? Mas eles vêm, eles são invasivos, né? Esses pensamentos não deliberados, involuntários. Então, essa mente com essas tendências, com essas vasanas, né? Que são o quê? Ragas e Vesha, são o que eu quero e o que eu não quero, desejos e aversões, né? Raga, Dvesha, Kama, desejo e o sofrimento, Krodha, né? Krodha é o primeiro na lista de uma série de sofrimentos psicológicos, né? De perturbações psicológicas, né? Então, uma mente saudável, ela não sofre do Raga, Dvesha, Kama, Krodha. Assim, essa mente, ela se torna uma mente leve, né? Ela se torna uma mente leve. É por isso que alguém disse que para aquele que não entende as escrituras, né? A escritura parece um fardo, né? Parece uma coisa pesada, né? Baram, fardo. Do mesmo modo que, estando na escola, suponha que você decore algo cuidadosamente, ainda que não tenha entendido nada. Você tem que esquecer, né? Isto é um fardo, né? Então, se você entende as escrituras, é a coisa mais leve, mais linda, é uma canção, né? Uma melodia para os seus ouvidos, né? Para o seu intelecto, para a sua mente. Mas se você não tem um valor, não tem uma compreensão, devido à falta de preparação, maturidade, né? Você vai achar as escrituras algo, né, entedioso, né? Se você sentir que a sua cabeça está pesada, porque agora está desmoronando, mas o que você não entendeu é mais um fardo, né? Ok. Quando existem tantas perturbações, a mente parece ser um fardo. Se você vê o problema, todos esses conceitos equivocados que existem nos círculos espirituais, né? De que a mente é o problema, a mente é um fardo, a mente é o vilão da história. Vocês conhecem esse conceito, né? A mente precisa ser assassinada,
A mente precisa ser matada, né? Destruída, né? É por quê? Porque ninguém conhece uma mente sadia. Todo mundo experimenta uma mente doentia. Uma mente doentia, ela é pesada, ela é um fardo, ela cria sofrimento. Todo tempo, né? Os desejos, os pensamentos, né? As tendências, né? Criando, né? O samsara, criando essas perturbações mentais e emocionais. Então, é uma mente que realmente o cara fala, eu não sei mais o que fazer para destruir a mente, né? Mas o Yanni, ele tem uma mente, e ele não destrói a mente, ele simplesmente educa e transforma a mente de modo que a mente se torna quase que inexistente, como aquele sapato que é tão perfeito e bonito que você parece estar sem sapato caminhando na areia da praia, né? Essa é a diferença. A mente não é o vilão da história. A mente não precisa ser destruída, não precisa, né, cancelada, né? A mente precisa ser educada. Você fala isso, educação da mente? Não, eu quero espiritualidade, né? Não, a mente precisa ser bem educada. Quando a mente está bem educada, ela está experimentando Shanti, a paz, né? A mente resolvida, e ela já não é uma coisa pesada, né? As pessoas não conseguem matar a mente, destruir a mente. Aí, o que elas fazem? Elas cometem suicídio, infelizmente. Uma pessoa que sofre de uma mente extremamente pesada, extremamente doentia, extremamente perturbada, o sofrimento emocional, mental, psicológico é tão grande, as pessoas não sabem como resolver aquela mente e elas cometem suicídio. É por isso que as pessoas cometem suicídio, né? Elas pensam que o problema seja a mente. Não, o problema é o que é a ignorância que está operando essa mente. O Yanni é aquele que se livrou deste fardo, desta mente doentia. Isso se chama Mano Nasaha, e será um tópico à parte. Uma leveza mental, e isso será um tópico à parte mais à frente, que o Lord Krishna nos apresentará. Aí o Swamiji nos diz que o que eu quero realmente enfatizar aqui é que o Yanni também possui um ahamkara, um complexo corpo-mente, o que significa que o Yanni possui, né, o ego, mas é um ego refinado, educado, né? Mas o que ocorre com o Yanni é que, desde que ele tenha descoberto que ele possui um eu superior, o Atma, sua descoberta do Atma vai gradualmente transformar o Ahankara, vai transformar o Ahankara, que antes era um fardo, né? Vai transformá-lo num Ahankara leve. Quando a gente diz que o Yanni, ele não tem ego, vocês já ouviram falar nisso, né? Então, o Yanni não tem ego, e esse é um outro ângulo, né, desta compreensão, e este é um processo gradual, né? O Ahankara também é visto como a autoimagem e a vaidade do Jiva, né? Então, o Yanni, ele descobre a sua natureza superior, o Self, o Atma, ele reivindica, ele faz o seu Nididhyasana e gradualmente ele vai desenvolvendo esta forte convicção, né, que o permite de reivindicar mais e mais, eu sou isso, eu não aceito nenhuma outra noção que vem do meu corpo causal, né? Aí o que acontece com o ego do Yanni? A gente tem a impressão que o Yanni é tão leve que ele não demonstra ter um ego no sentido de quê? De vaidade ou vergonha a respeito da sua autoimagem. A autoimagem do Yanni, onde é que você vai encontrar a autoimagem no Yanni? Se ele se identificou com a consciência e a existência, onde é que está a autoimagem? Está no Ahankara. A identificação total com o Ahankara é que cria problemas de vaidade, eu sou um grande Ahankara, ou de
vergonha, que vergonha, né? Só faço bobagem, né? Então, isso tudo são sintomas de uma identificação firme com o ahamkara. Então, você vê que o yang realmente, né, legítimo, né, ele não tem esses sintomas de vaidade, de autoimagem, que são inerentes à experiência do ego, né, do Anyani, né? Este ego do Anyani é um ahamkara tóxico, né? Cheio de impurezas, cheio de toxinas. O Anyani, o Yanni, por sua vez, ele já não possui um ego, um complexo corpo-mente, uma mente, um intelecto. Ele não possui uma autoimagem. Ele já não é mais uma ahamkara venenoso. E aí o Swami diz, e não será mais um ahamkara oneroso. Eu achei interessante quando ele coloca oneroso, né? Porque ele é quase que invisível, ele não precisa de quase nada para viver e ser um exemplo de alegria e satisfação e felicidade para as pessoas ao seu redor, né? E se ele puder compartilhar os ensinamentos que educaram o seu ahamkara, né? De tal modo que o ahamkara deixou de ser um fardo para ser simplesmente, né, uma bênção, né? Aí ele irá compartilhar. Nas escrituras, eles dão o exemplo do Yanni como aquela semente torrada. A gente compreende, a gente já viu esses exemplos diversas vezes. A gente sabe que uma semente, ela tem o potencial para germinar, brotar, desenvolver como uma planta, e algumas delas como árvores, né? Então, esta é a semente. A semente do Yanni, essa semente se refere ao quê? Se refere à mente que tem uma capacidade, né, de produzir uma infinidade de sementes, pensamentos, que ficam reproduzindo, brotando mais e mais pensamentos, né? E esses pensamentos são pensamentos a respeito do ahamkara, né, em torno a como obter segurança e satisfação, proteção, etc., etc., né? Então, essa análise, essa analogia da mente torrada se refere à mente do Yanni, que é como uma mente torrada. Ela não foi completamente destruída, ela continua existente, né? Ela é presente, mas ela já não germina. No caso das sementes, realmente, elas não servem para germinar, mas elas servem para ser ingeridas, né? Elas são nutritivas e saborosas. Aí o Swamiji fala sobre a experiência dele com as sementes que eram colocadas no óleo, algumas vezes misturadas no arroz, né, que era maravilhoso. E ele fala, a semente torrada, né, pode ser tudo, né, exceto ela jamais irá germinar. Então, a mente do Yanni, ele jamais irá germinar. Germinar o quê? A melhor ilustração desta mente do Yanni que não germina, mas karma, né? Ele já não germina mais karma, né? Ele já não é movido por essa ignorância que produz a identificação com o corpo-mente, que faz o indivíduo imaginar, delirar que ele é o fazedor, executor e desfrutador, né? E, portanto, ele está sob a ilusão de samsara, de maya, né? Então, isso tendo sido resolvido, as ações do Yanni, eles não produzem karmas, não germinam karmas, tá? Por isso, o Yanni fará tudo. Ele poderá comer, viajar, falar, né? Este é o seu ahamkara, e ele é funcional. Mas ele jamais cria raízes no samsara. Agora, aqui um outro ângulo. Ele jamais germina karma, e ele jamais germina karma porque ele não cria raízes na ignorância. A ignorância é a identificação com a ahamkara. Então, ele jamais cria raízes no samsara, né? Ele continua vivendo no samsara sem criar raízes no samsara. É uma ahamkara não vinculativa,
que se tornou quase como um ornamento, né? Existem alguns simbolismos a respeito do Yanni, que o corpo-mente do Yanni se torna quase como um ornamento, né? Não é realmente something, alguma coisa efetiva, né? Real, mas é um ornamento que permite ao Yanni, simplesmente, esgotar o seu Prarabdha Karma. Portanto, o Ahankara, ele se tornou o Alankara, que é um ornamento. Isso é indicado pelo senhor Shiva, que tem a cobra em seu pescoço como um colar. Então, a indicação, né, de Shiva, né, dizendo que esse corpo aqui é como uma cobra no meu pescoço, é um ornamento. A cobra, que é uma coisa assustadora, mas se torna, o samsara, o mundo, se torna simplesmente um alankara para Lord Shiva, né? Então, samsara, Maya, o mundo, né? Essa coisa tão assustadora, simbolizada como esta serpente, eu mantenho aqui no meu pescoço para dizer a vocês, demonstrar a vocês ilustrativamente, que eu dominei o samsara, né? Que eu, né, sou capaz, né, de viver num mundo, né, sem que esta cobra assustadora me devore, né? O Ahankara é como uma cobra, pois a cobra assustadora pode se tornar, mas a cobra assustadora pode também se tornar um simples ornamento, né? Então, o mundo é assustador, o ego é assustado, o ego irá realimentar o mundo como algo assustador, né? E o Yanni, né, o Lord Krishna, o Lord Shiva, né, apresenta o mundo como uma cobra, demonstrando que esta cobra pode ser muito bem adestrada, dominada, né, de tal modo que o seu veneno já não tenha nenhum poder sobre o Yanni. Da mesma forma, o assustador Ahankara pode se tornar um Alankara, né, que é um ornamento, um enfeite, para o Yanni. É um instrumento, né? Mas nada além de um ornamento. E isso é dito aqui no seguinte, neste verso. Ele diz: Ei, Arjuna, o poderoso Arjuna, ó poderoso Arjuna, o Yanni conhece a realidade. O Yanni conhece a realidade. Então, Tattvam, eu disse a você que pode ser dividido em duas maneiras. Aqui o Tattvam deve ser dividido não como duas palavras, mas Tattvam como uma palavra e um sufixo. A palavra Tati mais o sufixo Tvam significa realidade. Tattvam são os elementos básicos, né? Os elementos, antes deles começarem a se dividir, recombinar, é aquilo que estrutura, né, o aspecto material do universo. Tá? Então, Tattvan é uma composição de duas palavras, significa, basicamente, né, Jagata, o mundo, né? O Yanni é aquele que conhece essa realidade, né? E essa realidade, o mundo, elas pertencem ao mundo material. O mundo material, ele é não somente sólido material, mas ele é animado por determinadas energias que fazem com que as coisas se movam, né? E essas coisas que se movem, né, ela é parte da experiência do Jiva Atma, porque ele acaba se movendo devido a esses tattvas, né, essas energias vitais que produzem o inteiro complexo corpo-mente. É aquilo que vivifica, né, essas energias, né, a consciência, ela abençoa tudo isso, e aí as energias, né, os gunas, né, e aí os elementos primários irão criar o mundo físico material que é abençoado pela consciência, abençoado pelas energias criadas por Maya, né? E aí tudo irá dançar, né? Tudo irá se mover, animado, vivificado, tudo isso pela bênção da minha natureza superior.
Aqui também devemos lembrar que a palavra guna significa prakriti. Prakriti guna, do verso anterior, que significa o ahamkara. Prakriti guna significa o produto da matéria, que significa o quê? O corpo, a mente, o complexo corpo-mente, em outras palavras, o ahamkara. O ahamkara, em sua natureza substancial, né? Isso é um outro ângulo. Agora eu me lembrei da questão do Silvio de ontem. Ele está aqui? Não, ele foi embora. Então, deixo para uma outra vez. Não, eu vou falar. A questão dele de ontem, que o, o que é o Jiva, né? O que faz essas ações? O Jiva tem dois aspectos, né? Um deles é o seu aspecto físico-material, que é inerte, e o outro aspecto é o quê? É o Atma do Jiva, o Jiva Atma é o Atma do Jiva, que é a consciência que brilha neste complexo corpo-mente, né? Então, nós temos a natureza física, material, substancial, né, dos tattvas que compõem, né, que sustentam e que animam o complexo corpo-mente, que é a sua natureza substancial, material, né? E nós temos a sua natureza chit, consciência, né, que irá brilhar produzindo este fenômeno chamado consciência refletida ou consciência humana. Então, o Jiva tem dois aspectos. Quando a gente diz que o Jiva é simplesmente prakriti, ou matéria, e a matéria faz as coisas por conta própria, né? A gente está vendo, ok, então ele está sendo movido por suas vasas, né? E quando a gente diz, mas o Jiva não faz nada porque fundamentalmente ele é inerte. Não, o que é inerte é a sua natureza física material, mas o Jiva, ele também possui a sua natureza mental, emocional, que é Chit, que é o reflexo da consciência no complexo corpo-mente. A consciência irá abençoar esse complexo corpo-mente, irá ativar, através dos pranas, todas as dinâmicas, né, das energias que sustentam este corpo físico, esse corpo, essa mente também, né? Então, tudo isso está ocorrendo. E aí, o subproduto de tudo isso é o quê? É a consciência humana com a capacidade de exercer o livre-arbítrio. Então, o Jiva Atma, ele é inerte ou ele é senciente? Ele é ambos. Ele possui a sua natureza inerte, feito de matéria e energia, e ele possui a sua natureza consciência, que é o aspecto Chit de Brahman. Você compreende, Luciana? Vocês estão me ouvindo? Ok. Então, quem é que faz o exercício do livre-arbítrio? Se o Jiva é inerte, como em sua natureza material e energética, né? É o que faz o livre-arbítrio é uma combinação de ambos, a minha natureza material e a minha natureza consciência, né? Eles combinados, eles produzem essa entidade que é a consciência humana, e essa consciência humana, ela possui, né, a capacidade, a faculdade de determinar e escolher o modo qual ela quer participar, né, deste nascimento. Então, o Jiva Atma, ele é feito de matéria inerte, mas ele é feito de consciência também. E ele não só é feito de consciência, porque até mesmo toda matéria inerte, ela possui essa consciência como base, né? Sattvaguna, mas ele não somente, a sua construção física material é constituída por Sattva, Rajas e Tamas, portanto, tem Sattva, tem o Chit aspecto de Brahman ali, mas ele experimenta esta consciência que, de um modo muito misterioso, brilha neste complexo humano com a capacidade de existir sabendo que ele existe e fazer determinadas escolhas, né?
Ah, o Silvio voltou. Silvio, eu Oi? acabei de abordar a sua questão. Depois veja o vídeo quando o Marcelo repostá-lo, ou postá-lo no YouTube. Tá bom, é que eu tava. Problema de conexão mesmo, não sei, não tava entrando, agora foi. Obrigado. Só para você saber. Ok. Aqui, o guna significa o arrancara. Todo esse papo de guna, né? Gruna, prakriti, isso significa o complexo corpo-mente, tá? E esse complexo corpo-mente, ele desenvolve uma identidade, que é referida como a karta, karma, né? De karta e de karma, né? Eu pensei que ele fosse dizer de karta e de bhokta, né? Aquele que faz e aquele que experiencia. Mas aqui, o ahamkara, o complexo corpo-mente, também é chamado de karma, né? Do fazedor e aquele que vive sujeito ao karma. O ahamkara e seu karma, ele conhece claramente. O ahamkara, ele é movido por karma e ele recebe o seu karma, né? E ele o conhece claramente. Isso significa que todos os karmas, ou seja, todas as ações, pertencem somente ao ahamkara. E nenhum karma pertence ao Atma. Então, esse parênteses que ele criou aqui, abriu, é para falar que toda essa referência, né, do ahamkara, ele se refere ao complexo corpo-mente. Por isso, ele é chamado de karta, o fazedor, e aquele que experiencia seu karma. O karma ali, ele se refere ao bhokta, que recebe o seu parabdha karma. Tá? Então, ele age e ele recebe o seu karma. Né? Então, ele está apresentando essa noção, dizendo que todos os karmas são originados pelo agente complexo corpo-mente, o ahamkara, ele que vai fazer. E quando você faz alguma coisa, inevitavelmente, você colhe os karmas, os resultados, né? Portanto, todas as ações e seus resultados pertencem ao ahamkara. E nenhuma ação ou nenhum karma pertence ao Atma, porque o Atma, ele não é uma entidade experienciadora, né? Ele não faz nada, é um princípio akarta, testemunha, consciência, não experienciante, né? E, portanto, ele não colhe nenhum karma. Ele é além de karma, além de todas as leis que regem Mithya, né? Esse conhecimento é muito claro no caso do Yanni. Lembre-se do exemplo de quando eu movo a minha mão. O movimento pertence à mão, mas a luz que ilumina e revela a mão não se move. Ela pode até parecer estar se movendo com a mão, mas não. Porque esta luz é uniforme, né? Ela pervade, penetra, ilumina tudo igualmente, indiscriminadamente. Ela, dentro do âmbito dessa analogia, ela é imóvel, ela é imutável e ela é sempre penetrante, onipenetrante, onipresente. E ela não foi nascida, você não precisou de trazer, dentro do âmbito desta analogia, você não precisou trazer a luz durante o dia está sempre presente, iluminando e revelando tudo indiscriminadamente. Então, a consciência, ela é sempre presente, permeando tudo, pervadindo tudo, sem jamais se modificar, sem jamais se mover, além do tempo, além do espaço, e além do nascimento e além da morte, né? Então, esta é a natureza de todos nós. Livre de karma, livre de ação, né? E seus resultados. Até mesmo Ishvara é livre de ações e seus resultados. Ishvara não é um agente que colhe karma algum. Ele é o facilitador desse sistema, né, que permite aos jivas humanos processar os seus karmas, refinar os seus karmas. De forma similar, mesmo quando falamos de renascimento, é o ahamkara que estaria
transmigrando, né, viajando de uma loca a outra, de um nascimento a outro. Mas o Atma jamais morre ou renasce, né? Então, para o Yanni, né, a noção de renascimento ela se torna irrelevante, né? Isso nos traz de volta para a questão, e aí, quando o Yanni ele compreende aquilo que ele é realmente, ele vai voltar? Né? Em teoria, não, né? A menos que o Yanni não seja realmente um Yanni, a menos que o Yanni, a nível mais enrustido em seu subconsciente, ele seja um samsari, né? Que ainda quer experimentar, haver, obter, né? Mas se o Yanni é um Yanni realmente, né? O que é um Yanni? É aquele que se identificou com a sua natureza livre da ação e livre do karma. Então, se você deixa o corpo sem karma, porque você esgotou o seu karma através do autoconhecimento, né? E você já não tem nenhuma necessidade, nenhum investimento, nenhum desejo de experimentar a dualidade, né? Então, você não tendo mais karma, como é que você vai renascer? Você não renasce porque o Yanni é aquele que se identificou e reivindicou a sua natureza livre de karma. E é o karma que nos traz de volta. Mas o karma pertence ao complexo corpo-mente. O Yanni, ele diz, não, mas eu não sou o complexo corpo-mente, eu sou, né, eu sou a consciência, a carta, livre de ação e resultados. Então, esta convicção, esta clareza, ela tem o poder de fulminar os karmas do Yanni, os sanchitas e os agamis, né, em geral. Então, esse Yanni, ele, em teoria, ele não é mais sujeito a nenhum renascimento, porque aquilo que ele é não nasce e não morre. Ele não é sujeito a renascimento. Se eu assumo, se eu jamais renasci, porque eu jamais morri, como é que a Luciana irá reencarnar? Se ela assumiu a sua real natureza, que jamais nasce, morre e renasce, né? Então, o Yanni é aquele que compreendeu a sua natureza, a carta e a bhokta, livre de ação e livre de mudanças, né? Significa o quê? Se eu sou livre de mudança, eu não posso deixar de existir com a morte, né? Eu estou sempre presente, sem jamais me modificar. Então, o Ahankara, sob o efeito de avidya, desta ignorância, ele se identifica como uma entidade cheia de desejos por experiência, e ele irá para uma loca antes de obter um outro nascimento e renascer com outro Ahankara, um outro complexo corpo-mente. Mas o Atma, ele é todo pervasivo, ele está em todas as partes, portanto, ele não precisa viajar para nenhuma loca, né? Quem viaja é uma mente, é um complexo corpo-mente recolhido em seu corpo causal, latente com desejos, com ragas e diversas, que aí vão ter que encontrar uma outra dimensão de experiência dualista, né, na qual alguma coisa possa ocorrer, né? Eu recebi recentemente eu vou compartilhar no grupo Vedanta Brasil para aqueles de vocês que compreendem bem o inglês. Tinha um amigo meu, que é meu estudante no meu grupo de inglês, que foi visitar o Swami Paramarthananda, e eu mandei a minha pergunta para ele, ele apresentou para o Swami, e o Swami respondeu. E é a respeito desse aspecto mais esotérico, né? Do que muitas vezes as pessoas perguntam, né? Não, quando você deixa o corpo, você de repente vai para essas locas, nessas locas existe dualidade, existe experiências objetivas, existe um determinado corpo, né? E ele confirmou tudo isso, existe sim, para cada uma dessas dimensões, nós utilizamos um respectivo corpo para interagir naquelas dimensões. Do mesmo modo que nós precisamos de utilizar um determinado corpo para entrar no mundo dos sonhos. Depois a gente deixa os sonhos, entra no mundo do apagão geral, né, de sono profundo, sem sonho, né, a gente entra lá com outro corpo. Então, nós temos 3 corpos, né,
Como nós sabemos, o corpo, para interagir nesta ordem física material, que é o corpo físico do Vishwa, quando a gente entra no mundo dos sonhos, a gente entra com um corpo mais sutil, que é o corpo sutil, que é o corpo do Taijasa, né? E quando a gente sai do sonho, entra no sono profundo, a gente entra naquela dimensão de sono profundo, dimensão causal, através de um corpo causal chamado o corpo prânia, né? O corpo causal, né? Então, nós temos 3 corpos para interagir nessas 3 ordens, né, de realidades aparentes. E nessas outras locas, o Swamiji diz que também existem interação em dualidade com as coisas que ocorrem naquela dimensão. E na minha questão, eu dizia assim, não, mas no sonho, a experiência, ela parece dual, mas não é dual, porque é simplesmente uma experiência subjetiva, porque o sonhador ele vai estar experimentando as impressões, as suas vássanas, as suas tendências, os seus medos, desejos, né? Eles se projetam, né? E aí o Swamiji me diz, não, mas muito embora seja uma projeção que ocorre da mente do sonhador, ainda assim existe uma experiência, porque o sonhador projeta, mas o sonhador experiencia, né? E aí ficou claro, experiencia sim, por quê? Porque no sonho, para aquilo ali, para ele é realidade, e a realidade se torna objetiva, muito embora ela seja fundamentalmente subjetiva. Ela se torna objetiva porque, do ponto de vista do sonhador, o sonho é real e ele vai estar lá, correndo do cachorro, né? Correndo para ver, correndo para evitar, angustiado ou feliz, né? Dependendo. Então, ele diz que existem experiências objetivas com a utilização desses corpos não materiais que têm vibrações distintas para cada uma dessas dimensões, dessas ordens. Aí a outra questão embutida na minha questão é, então se existe dualidade, se existe experiências objetivas, existe a possibilidade de crescimento espiritual nessas locas, né? E ele me disse que não, que praticamente, né, as escrituras dos Upanishads, elas dizem que não, que nessas locas é mais ou menos como no sono profundo, ou, por exemplo, nos sonhos, onde existem realmente objetos de experiência, né? A gente não consegue crescer através desta dimensão, desta ordem do sonho, né? Se a gente for observar, não tem possibilidade de crescimento espiritual. Por quê? Porque a estrutura do campo lá, ela é muito sutil, ela aparece e desaparece, se modificando de momento a momento, e o nosso intelecto, a nossa capacidade de discriminação, ela é muito precária ali, né? É rudimentar, a gente está experimentando, recebendo o impacto daqueles objetos sutis, e sem nenhuma discriminação, a gente acredita e começa a fugir ou correr para ver alguma coisa, né? Então, a gente aprende pouco ou nada, né? Aí as pessoas que gostam de analisar sonhos, não, eu aprendo muito. Você aprende depois que o sonho acabou, se você tomar nota de tudo, do ponto de vista do Vishwa, do desperto, aí você pode aprender com esses conteúdos que existem, né, dentro da sua mente, do porão da sua mente, da mente causal, né? É a mente causal, as vássanas se projetam. E, do mesmo modo, essas experiências nessas locas, elas não nos dão a possibilidade de elevação, crescimento e de moksha. Então, ele afirmou para mim que moksha só é possível nesta dimensão física muito bem estruturada, que confirma o que eu já tinha lido, ouvido em algumas outras passagens aqui e ali. A gente fica um pouco confuso, às vezes, porque a gente, dentro de contextos diferentes dos ensinamentos, a gente vê nos Vedas, né, essas escrituras puranas falando, né, falando sobre essas locas, né, e o que ocorre nas locas, essas coisas assim. Então, de repente, né, você vai para essas locas, você vai experimentar alguma coisa e, de repente, você pode ter satsang nessas locas e obter o autoconhecimento, né? Então, o Swamiji disse que não.
O Vedanta não aceita esse conceito, ele acredita realmente, né, parte dessas revelações, né, a noção, o conceito de que é nesta ordem física material que o jiva humano tem possibilidade de realmente processar o seu karma. Em outras locas, ele pode exaurir ou esgotar alguns karmas, né? Essa é a diferença. Uma coisa é você trabalhar para ganhar e economizar, né? Isso requer esforço, né? A outra coisa é você simplesmente tirar férias e gastar todo o seu dinheiro. Não requer nenhum esforço, né? O esforço é requerido na hora de você construir a sua elevação espiritual. E para isso você precisa de um campo, né? Uma estrutura, né, bem desenhada, né, bem estruturada, né? De modo até física, material, de modo que os nossos instrumentos de ação e de percepção a nível físico estejam coletando datas do seu meio ambiente, né? Então, nessa estrutura, a gente pode extrair conhecimento através dessas experiências. Mas nessas outras locas, a gente não obtém karma, a gente não processa karma, a gente esgota karmas. Esgotamento, né, exaurimento de karma existem nos dois sentidos. Se você tem muito punha, as escrituras dizem que você vai nessas locas celestiais e ali você irá desfrutar de um punha celestial, maravilhoso, entendeu? É como se você estivesse tendo sonhos celestiais, é uma experiência objetiva, não te permite produzir mais punha, não te permite obter autoconhecimento, mas você vai curtir. Mas se você tem um corpo causal condicionado por muito papa, né, aí você irá desfrutar ou esgotar a sua conta kármica numa loca inferior, no qual você vai ter pesadelos, né, traçando um paralelo com o estado de sono, de sonhos nossos, né? Quando a nossa mente está em condição mais precária, às vezes a gente tem sonhos, e esses sonhos são pesadelos, né? Só um pequeno parênteses. Portanto, o Ahankara viaja de um lugar, de uma loca para outra, e volta para cá, mas o Atma, ele não se move, ele não faz nada, ele não nasce, não morre e não renasce. Porque o Atma, ele é todo pervasivo, todo penetrante, né? O Atma, o ser, é Satchitananda, consciência, existência, é aquilo que pervade e permeia tudo, é aquilo no qual todas as configurações de Maheshwara são projetadas, são configuradas. Portanto, o Jnani é aquele que compreendeu que todos os karmas pertencem somente ao ego, ao Ahankara, e não ao Atma. Todos os karmas pertencem à minha natureza inferior, e não à minha natureza superior. Pois esta distinção ele já conhece. E, portanto, ele sabe que o Ahankara não pode desistir da ação, porque enquanto o Ahankara estiver encarnado, estiver vivo, né, ele é um karta, é um fazedor, e deverá realizar uma ação ou outra, né? Isso aí já acaba com aquela fantasia de que o iluminado, o Jnani, não deve fazer nada. Essa ideia é uma ideia, né, que os gurus eles adoram esse conceito. Por quê? Porque não, eu não faço nada. Aí os discípulos têm que fazer tudo para o guru, porque ele iluminou. Já viram isso, né? A maioria desses ashrams é todo mundo trabalhando para o guru, né? Eu contei para vocês aquela história famosa dentro, né, do meu currículo de histórias, a história do Guru do Beijo, né? Vocês lembram dessa, né? Então, o Guru do Beijo, quando eu conheci ele era um que não fazia nada e os discípulos faziam de tudo para ele. E ele diz, cara, você vai ser um guru e tanto, hein? Você fica tranquilo que daqui a pouco tempo, principalmente você se unir à minha organização, você vai ter tantos discípulos, eles vão cuidar de tudo para você. Toda a sua vida prática, eles vão cuidar de tudo.
Por quê? Porque você não faz nada, você é o iluminado não faz nada, os discípulos têm que fazer algo por você, né? Por isso que eu digo que o Vedanta destruiu a minha carreira de guru, né? Eu poderia estar vivendo, quem sabe, como um guru, e as pessoas fazendo muitas coisas, né? Hoje em dia é até difícil, né? Motivar as pessoas a fazer uma pequena doação de vez em quando. Imagina, né? Construir o ashram do guru, como as pessoas fazem aí, envolvendo, né, enormes doações. Você só pode desistir de um conjunto de ações se as substituir por um outro conjunto de ações. Então, o karta, o ahamkara, ele é feito, como eu digo frequentemente, para interagir, para responder aos estímulos do campo. Ele foi desenhado para fazer, para interagir, né? E se você quiser, né, acabar com o karta, com o executor, com o fazedor, você não consegue. É contra a natureza do fazedor, mas você pode substituir as ações de um executor, de um ahamkara, aquele que se sente o fazedor. Então, dentro da estrutura vedântica, o ahamkara é um fazedor, aí chega um ponto que ele diz assim, não, agora eu vou mudar, né? Eu não vou ser mais um fazedor, né, do Grihastha Ashram, que é um dono de negócio, um pai de família, etc., etc., com mulher, filhos, etc., e eu vou me tornar um sannyasi, eu vou para o sannyasi ashram. E lá, como no sannyasi ashram, eu modifiquei, né? Eu modifiquei as ações que eu fazia antes, como um dono de família, um dono de negócio, e agora eu tenho poucas ações como um sannyasi, vivendo no sannyasa ashrama, né? Mas ainda assim, o Swami, ele não consegue parar de fazer alguma coisa. Como assim? Ele tem que, pelo menos, comer. Ele tem que ir no banheiro, ele tem que se lavar de vez em quando, lavar a sua vestimenta, né? Ele não pode abandonar, né? Ele vai continuar fazendo, mas vai fazer pouco comparado. Ele vai ter que, né, pedir comida, bhiksha, que é alimento doado, seja do ashram ou as famílias na Índia, né, que alimentam esses sadhus, mas ainda assim, um pouco eles precisam fazer. Como disse um amigo meu lá na Índia, quando eu perguntei a ele, mas esses sannyasis que vivem na rua aí, eles estudam as escrituras, eles meditam, né? Aí esse meu amigo indiano falou assim, não, Baba, não. Esses sannyasis, eles são sannyasis deitados, né? Leem babas, leem sannyasis, eles são aqueles sannyasis que a gente chama de deitados, horizontais. Eles permanecem o dia inteiro quase sempre horizontal, eles comem meio deitados assim, entendeu? E estão sempre lá. Eles não fazem quase nada, né? Mas, de vez em quando, tem que levantar para fazer xixi e cocô, naturalmente, né? Portanto, no nível do ahamkara, ele sabe que as ações irão continuar. Deste modo, sem resistência alguma, ele permite que o seu ahamkara participe do mundo, né? Até que o seu karma seja esgotado. E as suas ações vão depender de quê? Do tipo de vida que ele tem, né? Vão depender do tipo de vida que ele tem. Por que vocês acham que eu vim para a natureza? Para viver com as árvores, com os pássaros, com as minhas galinhas e com os meus peixes, né? E com as minhas plantinhas. Porque eu quero ter um mínimo de interação no samsara, né? Primeiro, a natureza ela possui uma energia maravilhosa, né? Então, eu mudei o meu estilo de vida, deixei o mundão já há muito tempo atrás, porque eu não quero mais fazer parte de todas aquelas ações e resultados, não tenho mais nenhum interesse, né? Mas, ainda assim, eu deixo que este ahamkara, que vive agora num contexto de um estilo de vida novo, né, que ele possa viver fazendo o mínimo e colhendo o mínimo.
Por quê? Porque o investimento, o interesse em ações que são derivadas de excesso de Rajoguna se foram, né? Ele vai continuar agindo de acordo com o seu estilo de vida, dependendo do tipo de ashrama, né? Aqui eu tenho o ashrama, né, de roceiro, é um ashrama maravilhoso, você não precisa fazer quase nada, né? Principalmente se você tem um dinheirinho para pagar um caseiro para te ajudar 4 horas por dia, como eu faço. Portanto, se você é um sannyasi, você faça as atividades, né, de um sannyasi. Se você é uma pessoa do mundo, você tem que fazer as atividades, né, os seus deveres, os seus papéis como grihasta, né, as pessoas do mundo. O grihasta tem que ir, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, trazer a comida para a mesa, educar os filhos, senão ele vai ser o quê? Aqui o Swami usou uma palavra forte, a mulher vai dar um pau nele, vai espancar ele. O quê? Você é um grihasta e agora você não quer saber de fazer mais nada? Quem é que vai trazer o pão, o arroz e o feijão para casa, né? Aí ela dá um jeitinho nele, dá uns tapas bem dados e ele começa a voltar para o seu grihasta ashrama. E tudo isso nós veremos na próxima aula. Nós faremos a próxima classe do Gita, sábado. Eu estou tirando férias de terças-feiras para preparar o Mandukya. O Mandukya vai ser um webinário muito profundo, muito bonito, e eu não vou disponibilizar o Mandukya. Eu estou mudando a estrutura do Vedanta Brasil, eu vou parar de disponibilizar tudo gratuitamente, tá? Porque as pessoas parecem não valorizar, então eu vou ter que reestruturar. Então saibam que o Mandukya, parte 1 e parte 2, não estará livre, disponível no YouTube. Não sei exatamente, eu vou fazer uma reunião essa semana, espero, vamos ver se as pessoas vão se interessar em me ajudar. Mas eu tenho que reestruturar isso, tá? Então, quem quiser participar do Mandukya, né, que faça este evento, tá? Depois eu vou ver. Depois as pessoas, aqueles de vocês que são estudantes, né, sérios e que são até mesmo parte, né, daquela pequena fração de pessoas que oferecem alguma coisa em retorno, seja trabalho ou seja uma doação em dinheiro, essas pessoas vão ter acesso ao material. A questão é ver como eu vou fazer isso, como eu vou estruturar isso, tá? Ok. Então é isso. Alguma colocação da parte de vocês? Somente muito obrigado, professor. Incrível tudo isso. Muito obrigado mesmo. Um ótimo domingo a todos. Okidoki. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lorde. Obrigado a vocês. Então, mais uma vez, namastê. A gente se encontra no sábado próximo. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é
a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.